O programa Mesa de Negócios está de volta e vamos agora para o último bloco do programa, encerrando a conversa com o gerente de marketing da Fundação Dom Cabral, Roberto Sagom Monteiro. E a gente está falando aqui sobre as mudanças que vêm ocorrendo na relação entre vendedores e consumidores. Na primeira parte da entrevista, você conferiu várias entrevistas aí que eu gravei com vendedores, né? Vamos conferir agora a segunda parte, depois nós vamos voltar aqui no estúdio com o Roberto para concluir os principais pontos desse assunto. Acompanhe. Homens e mulheres. É mais fácil convencer um homem a comprar uma segunda peça, ele que veio, por exemplo, comprar um presente, ou uma mulher? O que você acha, Larissa? É bem relativo, eu estou observando muito esses dias em relação a homens, eles ficam olhando, observam mesmo os modelos, até porque nós temos muitas variedades, entendeu? Então, se eles querem levar o melhor presente, o mais bonito para que a namorada, ou a amiga, ou mãe não venham trocar. Então, assim, eles são bem decisivos mesmo. Geralmente, um homem que entra aqui é porque já sabe que a namorada, que a mãe, que a irmã usa peças dessa loja. Quem pechincha mais? A mulher. As mulheres compram muito mais do que os homens, são bem mais consumistas. Na hora de pagar, quem reclama mais? As mulheres também, sempre pedindo desconto, querendo dividir no cartão em mais vezes ou procurando formas de pagamento diferentes. Tem consumidor chato, na sua opinião? Olha, cada pessoa tem um estilo, às vezes tem um momento da pessoa, né? Porque no nosso mundo, no nosso dia a dia, cada um tem seus momentos. Aí chega isso aí, a gente sabe levar, sim. Despencar meia prateleira para mostrar para o consumidor e ele não levar nada, isso é bom? Não, até que isso não irrita não, porque ele tem que levar o que ele quer. Então tem que escolher mesmo. Você já teve alguma experiência traumática com um consumidor chato? Com certeza. Principalmente aqueles que ficam horas e horas e horas na cabine e depois eu volto. Ou alguns que separam realmente peças e mais peças. Vou ali falar com a minha mãe para trazer o cartão. E nada. Mais volta. Se chegar um mal-humorado na loja, como é que você faz para atender? Precisa atendê-lo bem do mesmo jeito. Tendo muita pesquisa de preço, de modelos, de atendimentos também. Então, assim, as clientes estão pesquisando muito. O consumidor pergunta mesmo detalhes? Pergunta. Pergunta sobre todos os lançamentos, os componentes dos produtos, as fragrâncias, o que contém, a base de quê, tudo eles perguntam. 5 minutos, você consegue perceber aquele que está interessado realmente em comprar e aquele que só veio dar a famosa olhadinha. Conquistar a fidelidade do consumidor já com a concorrência que não é mole e aumenta a cada dia. É possível? É possível, com certeza. Você acha que o homem é mais fácil de ser fiel a um produto, a uma loja, ou as mulheres? Não, as mulheres. A gente mostra um bom produto e tem que ter um bom atendimento também. Elas gostam do ambiente da loja, elas gostam do atendimento da loja. Então, isso é, assim, muito importante para fidelizar o cliente, para fazer com que ele se sinta em casa. Trabalhar com esse time de moças bonitas e jovens ajuda a vender? Com certeza. Assim, são meninas novas, super simpáticas, assim, são meninas que até a maioria delas é primeiro emprego, então, assim, até legal, de repente, quebrar aquela barreira em relação ao primeiro emprego e já vem com aquela garra que quer trabalhar, quer vender, quer começar no comércio. Às vezes, muitas delas, a maioria está fazendo faculdade, tenta mais ou menos conciliar a faculdade com o emprego, que isso também é super importante, e acaba que tenta conciliar e estão conseguindo. A Fernanda é uma delas, né? Na verdade, acabou de se formar em publicidade e usa o seu conhecimento acadêmico para fazer essa venda, não é isso? Com certeza. O meu conhecimento acadêmico me ajudou principalmente porque para você vender um produto, você tem que conhecer o consumidor. E isso é uma das coisas que eu achei mais importante assim, na minha faculdade. Foi conhecer aquele para quem eu pretendo vender e visão de mercado. E é um outro contato que eu estou tendo com o consumidor que antes eu não tinha. Então, também, o que a faculdade me fez, está me fazendo usar aqui, eu também estou aprendendo muita coisa que vai me servir na minha área. Vendedor, simplesmente vendedor é pouco. Tem que ser um bom vendedor, tem que ter muita simpatia, tem que agradar o cliente na hora da abordagem da venda. Não é simplesmente só ter a roupa na arara que ela vai vender sozinha. Você acha que o diferencial que garante a volta de um cliente
está no talento das vendedoras, do seu time de trabalho aqui, ou está na beleza da loja e na qualidade dos produtos? Num todo. Num todo. Os profissionais precisam ser muito bons, precisa saber prescrever o produto, porque às vezes o produto pode ser muito bom, mas para aquela pele não dá, para aquela pessoa não serve. Então tem que saber prescrever, tem que ser muito bem indicado. Roberta, nós vimos ali para uma loja, por exemplo, que conversa tanto com homens quanto com mulheres, na hora de fazer a comunicação visual da loja, tem um jeito de ser unissex e eficiente? Ou ele vai tender para o lado masculino ou para o lado feminino? Ele tem que buscar um caminho que, talvez, se tiver realmente um público tão diferenciado entre homens e mulheres, que fale ao consumidor, ao perfil dele, em lugar de falar apenas para a mulher ou falar apenas para o homem. Já se foi o tempo em que azul era para homem e rosa era para mulher. Acho que existem maneiras de comunicar para os chamados perfis psicodemográficos que são muito mais efetivas do que essa simples separação homem-mulher. O processo de segmentação hoje ele é bem mais complexo e bem mais completo, até por causa disso. A Larissa, gerente da loja de roupas ali, comentou sobre o perfil, né, que está trabalhando muito hoje no time de vendedores dela, com estudantes ou recém-formados, né? Perfeito. Eu fico imaginando que isso aumente a qualidade desse trabalho, né? Porque antigamente o trabalho de vendedor era visto como um bico. Ia para lá quem não estava fazendo outra coisa. Não ia aquelas pessoas que tinham alguma formação. Você acha que a tendência é cada vez mais se profissionalizar? Porque agora tem até MBA do varejo, né? É que o vendedor seja um vendedor profissional? Você viu uma frase ali que eu adorei, vendedor que é só vendedor é pouco, da Lidiane. Acho que a experiência ali fez a diferença. A venda, ela não deve ser interpretada pelo vendedor e principalmente a responsabilidade para a empresa como um simples fechamento. A venda é o processo. E aquele cliente que não comprou tem que ser visto pelo vendedor como aquele cliente que pode voltar. E aquela relação já formou de alguma maneira a imagem de marca da tua empresa. E se ela foi positiva, ela contribui para uma futura compra. De que maneira você acha que o pós-venda, aquela ligação que o vendedor faz ou a empresa faz, às vezes é um outro departamento, não foi aquele departamento que vendeu, mandar um cartãozinho de vez em quando, lembrar, por exemplo, se você comprou um carro, daqui a um ano e pouco, relembrar, né, que pode estar na hora de você trocar o carro novamente. Isso também ajuda na fidelização? Sem menor dúvida. A gente tem como conceito de fidelização, se a gente pegar, dividir em dois eixos, fidelização é satisfação do cliente e fidelização é barreira de saída. Nesse caso daí, ajudaria o eixo satisfação do cliente, talvez não no barreira de saída.